Alô, meu povo! Alô, meus amigos! Estamos juntos mais uma vez nesta quarta-feira para falar de futebol, para falar de coisa boa. E vamos falar desse jogo sensacional que vai acontecer daqui a pouquinho, né? O palco é esse, que coisa linda, né? Ô Maracanã bonito e decente dos meus olhos. Fluminense e Palmeiras vivem situações opostas, distintas, divergentes, diferentes e antagônicas no Campeonato Brasileiro. O Fluminense, as duas equipes se enfrentam hoje às 21h30, horário de Brasília, no estádio Mário Filho, Maracanã. O Fluminense venceu o Cuiabá por 1-0 na Marra, mas venceu na Arena Pantanal e deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro. Com a reestreia de Thiago Silva, também ficou sem sofrer gols pelo primeiro jogo nesta edição da competição. Olha só que diferença faz a presença de um grande jogador, né? Thiago Silva e também o John Arias, o moleque lá que fez o gol também, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Mais de 45 mil ingressos foram vendidos para a partida desta quarta-feira e a expectativa é de um Maracanã lotado para ajudar na arrancada contra o rebaixamento. O Palmeiras, por sua vez, busca a segunda vitória consecutiva para seguir próximo da liderança do Brasileirão. Com 36 pontos, o Verdão pode fazer o seu melhor primeiro turno na história do torneio e ainda terminar a rodada na liderança. O Fluminense do técnico Mano Menezes. Durante as atividades no CT Carlos Castilho, Mano Menezes testou algumas formações. Uma delas foi parecida com a que enfrentou o Cuiabá na Arena Pantanal, com Marquinhos de titular. A outra foi mais parecida com a que enfrentou o Internacional no Maracanã, na estreia do treinador. Neste caso, com 3 volantes no meio. Os reforços estão à disposição do treinador. Assim, a tendência é que o zagueiro Inácio e o meia Kevin Serna sejam relacionados. A dúvida fica por conta do lateral esquerdo Marcelo, que tem chances de voltar a estar à disposição. Escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa, o Marcelo, André, Martinelli, Nonato, Ganso, Arias e Cano. Quanto tempo faz que o Cano fez um gol, hein? Muito tempo. Ô, Cano, volta pro Vascão, Cano. O Fluminense tem muitos desfalques, hein? Guga, Alexander, Felipe Melo, esse aí é reforço, Terans, Lelê, Lima, Manuel, Calegari, Isaac. Tantos desfalques, não somente o Fluminense, vivemos uma epidemia de desfalques no futebol brasileiro. Pendurados, Arias, Martinelli, como é que ele dizia, como é que ele falava? Coisa linda, bom demais, menino! Oh, menino lindo! Thiago Santos, Felipe Melo, Marquinhos e Samuel Xavier. E o Palmeiras, do técnico João Martins, o verde, é o auxiliar, né? É o brabão também, né? O que aconteceu com o Abel Ferreira? Foi suspenso, bichinho. O Palmeiras terá o desfalque de 4 titulares para o confronto. Estevão e Piquerez já estavam ausentes no jogo passado por lesões. E agora Mike e Murilo juntam-se à lista. Em contrapartida, o Verdão terá os retornos de Lázaro e Richard Rios. O time terá algumas mudanças em relação à vitória contra o Cruzeiro no roubo, hein? Estão passando a mão. Escalação provável: Everton, tatuagem na cabeça, Marcos Rocha, Gomes, Vitor Reis e Vanderlan, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Desfalques do Palmeiras: Estevão, Mike, Murilo, Bruno Rodrigues, Piquerez e Mike. Lesionados: Abel Ferreira está suspenso. Ganhou folga, Abel Ferreira. Ou tu vai pro estádio, fica em casa, Abel Ferreira, vai dormir, vai. Pendurados: Rafael Veiga, Flaco Lopes, Estevão e Piquerez. A arbitragem é sempre um tema polêmico. Wilton Pereira Sampaio. FIFA de Goiás: árbitro assistente 1, Bruno Rafael Pires, Vitor Hugo Imazu dos Santos. Quarto árbitro, olha que legal, Rutiana Camila Medeiros da Silva, da Paraíba. Rutiana vai, ainda bem, Rutiana, que não vai ter o Abel ali à beira do gramado para ter que ouvir aqueles impropérios portugueses. Rutiana Camila, boa sorte para você. No VAR, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, VAR FIFA Minas Gerais. Essa situação, né? A situação desse jogo, Fluminense e Palmeiras. O Fluminense vem de vitória, vem de uma crescente. Acredito que pode surpreender o Palmeiras, mas o Palmeiras ainda é favorito na minha ótica, tá? Palmeiras é favorito, mas se o Fluminense conseguir colocar em campo o fator motivacional do Thiago Silva, do Arias, a torcida incentivando, pode sim vencer esse jogo, né? Mas do outro lado tem um time muito frio. O Palmeiras
acostumado com grandes jogos, com decisões, pode fazer valer sua força aí de bicampeão brasileiro. Então Fluminense e Palmeiras jogam daqui a pouquinho e você vem comigo nos comentários. Coloca aí pra você quem ganha hoje, o Fluminense ou o Palmeiras, com o Abel Ferreira fora. Será que é melhor pro Fluminense, né? Não ter a presença do chatão ali, o chatonildo do Abel Ferreira, grande profissional também, né? O Abel Ferreira, o português. Então tudo isso vai fazer parte desse grande confronto de hoje. Fluminense e Palmeiras, de um lado campeão da Libertadores e do outro campeão brasileiro, se enfrentando em situações totalmente opostas neste exato momento na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então aí, se você puder, se inscreve no canal. Vamos chegar a 21 mil inscritos ainda hoje. Vamos lá. Então um abraço, estamos juntos e vamos em frente. Fluminense e Palmeiras hoje no Maraca. Alô, meu povo! Alô, meus amigos! Estamos juntos mais uma vez nesta quarta-feira para falar de futebol, para falar de coisa boa. E vamos falar desse jogo sensacional que vai acontecer daqui a pouquinho, né? O palco é esse, que coisa linda, né? Ô Maracanã bonito e decente dos meus olhos. Fluminense e Palmeiras vivem situações opostas, distintas, divergentes, diferentes e antagônicas no Campeonato Brasileiro. O Fluminense, as duas equipes se enfrentam hoje às 21h30, horário de Brasília, no estádio Mário Filho, Maracanã. O Fluminense venceu o Cuiabá por 1-0 na Marra, mas venceu na Arena Pantanal e deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro. Com a reestreia de Thiago Silva, também ficou sem sofrer gols pelo primeiro jogo nesta edição da competição. Olha só que diferença faz a presença de um grande jogador, né? Thiago Silva e também o John Arias, o moleque lá que fez o gol também, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Mais de 45 mil ingressos foram vendidos para a partida desta quarta-feira e a expectativa é de um Maracanã lotado para ajudar na arrancada contra o rebaixamento. O Palmeiras, por sua vez, busca a segunda vitória consecutiva para seguir próximo da liderança do Brasileirão. Com 36 pontos, o Verdão pode fazer o seu melhor primeiro turno na história do torneio e ainda terminar a rodada na liderança. O Fluminense do técnico Mano Menezes. Durante as atividades no CT Carlos Castilho, Mano Menezes testou algumas formações. Uma delas foi parecida com a que enfrentou o Cuiabá na Arena Pantanal, com Marquinhos de titular. A outra foi mais parecida com a que enfrentou o Internacional no Maracanã, na estreia do treinador. Neste caso, com 3 volantes no meio. Os reforços estão à disposição do treinador. Assim, a tendência é que o zagueiro Inácio e o meia Kevin Serna sejam relacionados. A dúvida fica por conta do lateral esquerdo Marcelo, que tem chances de voltar a estar à disposição. Escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa, o Marcelo, André, Martinelli, Nonato, Ganso, Arias e Cano. Quanto tempo faz que o Cano fez um gol, hein? Muito tempo. Ô, Cano, volta pro Vascão, Cano. O Fluminense tem muitos desfalques, hein? Guga, Alexander, Felipe Melo, esse aí é reforço, Terans, Lelê, Lima, Manuel, Calegari, Isaac. Tantos desfalques, não somente o Fluminense, vivemos uma epidemia de desfalques no futebol brasileiro. Pendurados, Arias, Martinelli, como é que ele dizia, como é que ele falava? Coisa linda, bom demais, menino! Oh, menino lindo! Thiago Santos, Felipe Melo, Marquinhos e Samuel Xavier. E o Palmeiras, do técnico João Martins, o verde, é o auxiliar, né? É o brabão também, né? O que aconteceu com o Abel Ferreira? Foi suspenso, bichinho. O Palmeiras terá o desfalque de 4 titulares para o confronto. Estevão e Piquerez já estavam ausentes no jogo passado por lesões. E agora Mike e Murilo juntam-se à lista. Em contrapartida, o Verdão terá os retornos de Lázaro e Richard Rios. O time terá algumas mudanças em relação à vitória contra o Cruzeiro no roubo, hein? Estão passando a mão. Escalação provável: Everton, tatuagem na cabeça, Marcos Rocha, Gomes, Vitor Reis e Vanderlan, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Desfalques do Palmeiras: Estevão, Mike, Murilo, Bruno Rodrigues, Piquerez e Mike. Lesionados: Abel Ferreira está suspenso. Ganhou folga, Abel Ferreira. Ou tu vai pro estádio, fica em casa, Abel Ferreira, vai dormir, vai. Pendurados: Rafael Veiga, Flaco Lopes, Estevão e Piquerez. A arbitragem é sempre um tema polêmico. Wilton Pereira Sampaio. FIFA de Goiás: árbitro assistente 1, Bruno Rafael Pires.
Vitor Hugo Imazu dos Santos, quarto árbitro. Olha que legal, Rutiana Camila Medeiros da Silva, da Paraíba. Rutiana vai... Ainda bem, Rutiana, que não vai ter o Abel ali à beira do gramado para ter que ouvir aqueles impropérios portugueses. Rutiana Camila, boa sorte para você. No VAR, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, VAR FIFA Minas Gerais. Essa situação, né? A situação desse jogo, Fluminense e Palmeiras. O Fluminense vem de vitória, vem de uma crescente. Acredito que pode surpreender o Palmeiras, mas o Palmeiras ainda é favorito na minha ótica, tá? Palmeiras é favorito, mas se o Fluminense conseguir colocar em campo o fator motivacional do Thiago Silva, do Arias, a torcida incentivando, pode sim vencer esse jogo, né? Mas do outro lado tem um time muito frio. O Palmeiras, acostumado com grandes jogos, com decisões, pode fazer valer sua força aí de bicampeão brasileiro. Então Fluminense e Palmeiras jogam daqui a pouquinho e você vem comigo nos comentários. Coloca aí para você quem ganha hoje, o Fluminense ou o Palmeiras, com o Abel Ferreira fora. Será que é melhor pro Fluminense, né? Não ter a presença do chatão ali, o chatonildo do Abel Ferreira, grande profissional também, né? O Abel Ferreira, o português. Então tudo isso vai fazer parte desse grande confronto de hoje. Fluminense e Palmeiras, de um lado campeão da Libertadores e do outro campeão brasileiro, se enfrentando em situações totalmente opostas neste exato momento na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então aí, se você puder, se inscreve no canal. Vamos chegar a 21 mil inscritos ainda hoje. Vamos lá. Então um abraço, estamos juntos e vamos em frente. Fluminense e Palmeiras hoje no Maraca. Alô, meu povo! Alô, meus amigos! Estamos juntos mais uma vez nesta quarta-feira para falar de futebol, para falar de coisa boa. E vamos falar desse jogo sensacional que vai acontecer daqui a pouquinho, né? O palco é esse, que coisa linda, né? Ô Maracanã bonito e decente dos meus olhos. Fluminense e Palmeiras vivem situações opostas, distintas, divergentes, diferentes e antagônicas no Campeonato Brasileiro. O Fluminense, as duas equipes se enfrentam hoje às 21h30, horário de Brasília, no estádio Mário Filho, Maracanã. O Fluminense venceu o Cuiabá por 1-0 na Marra, mas venceu na Arena Pantanal e deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro. Com a reestreia de Thiago Silva, também ficou sem sofrer gols pelo primeiro jogo nesta edição da competição. Olha só que diferença faz a presença de um grande jogador, né? Thiago Silva e também o John Arias, o moleque lá que fez o gol também, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Mais de 45 mil ingressos foram vendidos para a partida desta quarta-feira e a expectativa é de um Maracanã lotado para ajudar na arrancada contra o rebaixamento. O Palmeiras, por sua vez, busca a segunda vitória consecutiva para seguir próximo da liderança do Brasileirão. Com 36 pontos, o Verdão pode fazer o seu melhor primeiro turno na história do torneio e ainda terminar a rodada na liderança. O Fluminense do técnico Mano Menezes. Durante as atividades no CT Carlos Castilho, Mano Menezes testou algumas formações. Uma delas foi parecida com a que enfrentou o Cuiabá na Arena Pantanal, com Marquinhos de titular. A outra foi mais parecida com a que enfrentou o Internacional no Maracanã, na estreia do treinador. Neste caso, com 3 volantes no meio. Os reforços estão à disposição do treinador. Assim, a tendência é que o zagueiro Inácio e o meia Kevin Serna sejam relacionados. A dúvida fica por conta do lateral esquerdo Marcelo, que tem chances de voltar a estar à disposição. Escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa, o Marcelo, André, Martinelli, Nonato, Ganso, Arias e Cano. Quanto tempo faz que o Cano fez um gol, hein? Muito tempo. Ô, Cano, volta pro Vascão, Cano. O Fluminense tem muitos desfalques, hein? Guga, Alexander, Felipe Melo, esse aí é reforço, Terans, Lelê, Lima, Manuel, Calegari, Isaac. Tantos desfalques, não somente o Fluminense, vivemos uma epidemia de desfalques no futebol brasileiro. Pendurados, Arias, Martinelli, como é que ele dizia, como é que ele falava? Coisa linda, bom demais, menino! Oh, menino lindo! Thiago Santos, Felipe Melo, Marquinhos e Samuel Xavier. E o Palmeiras, do técnico João Martins, o verde, é o auxiliar, né? É o brabão também, né?
O que aconteceu com o Abel Ferreira? Foi suspenso, bichinho. O Palmeiras terá o desfalque de 4 titulares para o confronto. Estevão e Piquerez já estavam ausentes no jogo passado por lesões. E agora Mike e Murilo juntam-se à lista. Em contrapartida, o Verdão terá os retornos de Lázaro e Richard Rios. O time terá algumas mudanças em relação à vitória contra o Cruzeiro no roubo, hein? Estão passando a mão. Escalação provável: Everton, tatuagem na cabeça, Marcos Rocha, Gomes, Vitor Reis e Vanderlan, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Desfalques do Palmeiras: Estevão, Mike, Murilo, Bruno Rodrigues, Piquerez e Mike. Lesionados: Abel Ferreira está suspenso. Ganhou folga, Abel Ferreira. Ou tu vai pro estádio, fica em casa, Abel Ferreira, vai dormir, vai. Pendurados: Rafael Veiga, Flaco Lopes, Estevão e Piquerez. A arbitragem é sempre um tema polêmico. Wilton Pereira Sampaio. FIFA de Goiás: árbitro assistente 1, Bruno Rafael Pires. Vitor Hugo Imazu dos Santos, quarto árbitro. Olha que legal, Rutiana Camila Medeiros da Silva, da Paraíba. Rutiana vai... Ainda bem, Rutiana, que não vai ter o Abel ali à beira do gramado para ter que ouvir aqueles impropérios portugueses. Rutiana Camila, boa sorte para você. No VAR, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, VAR FIFA Minas Gerais. Esta situação, né? A situação desse jogo, Fluminense e Palmeiras. O Fluminense vem de vitória, vem de uma crescente. Acredito que pode surpreender o Palmeiras, mas o Palmeiras ainda é favorito na minha ótica, tá? Palmeiras é favorito, mas se o Fluminense conseguir colocar em campo o fator motivacional do Thiago Silva, do Arias, a torcida incentivando, pode sim vencer esse jogo, né? Mas do outro lado tem um time muito frio. O Palmeiras, acostumado com grandes jogos, com decisões, pode fazer valer sua força aí de bicampeão brasileiro. Então Fluminense e Palmeiras jogam daqui a pouquinho e você vem comigo nos comentários. Coloca aí para você quem ganha hoje, o Fluminense ou o Palmeiras, com o Abel Ferreira fora. Será que é melhor pro Fluminense, né? Não ter a presença do chatão ali, o chatonildo do Abel Ferreira, grande profissional também, né? O Abel Ferreira, o português. Então tudo isso vai fazer parte desse grande confronto de hoje. Fluminense e Palmeiras, de um lado campeão da Libertadores e do outro campeão brasileiro, se enfrentando em situações totalmente opostas neste exato momento na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então aí, se você puder, se inscreve no canal. Vamos chegar a 21 mil inscritos ainda hoje. Vamos lá. Então um abraço, estamos juntos e vamos em frente. Fluminense e Palmeiras hoje no Maraca. Alô, meu povo! Alô, meus amigos! Estamos juntos mais uma vez nesta quarta-feira para falar de futebol, para falar de coisa boa. E vamos falar desse jogo sensacional que vai acontecer daqui a pouquinho, né? O palco é esse, que coisa linda, né? Ô Maracanã bonito e decente dos meus olhos. Fluminense e Palmeiras vivem situações opostas, distintas, divergentes, diferentes e antagônicas no Campeonato Brasileiro. O Fluminense, as duas equipes se enfrentam hoje às 21h30, horário de Brasília, no estádio Mário Filho, Maracanã. O Fluminense venceu o Cuiabá por 1-0 na Marra, mas venceu na Arena Pantanal e deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro. Com a reestreia de Thiago Silva, também ficou sem sofrer gols pelo primeiro jogo nesta edição da competição. Olha só que diferença faz a presença de um grande jogador, né? Thiago Silva e também o John Arias, o moleque lá que fez o gol também, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Mais de 45 mil ingressos foram vendidos para a partida desta quarta-feira e a expectativa é de um Maracanã lotado para ajudar na arrancada contra o rebaixamento. O Palmeiras, por sua vez, busca a segunda vitória consecutiva para seguir próximo da liderança do Brasileirão. Com 36 pontos, o Verdão pode fazer o seu melhor primeiro turno na história do torneio e ainda terminar a rodada na liderança. O Fluminense do técnico Mano Menezes. Durante as atividades no CT Carlos Castilho, Mano Menezes testou algumas formações. Uma delas foi parecida com a que enfrentou o Cuiabá na Arena Pantanal, com Marquinhos de titular. A outra foi mais parecida com a que enfrentou o Internacional no Maracanã, na estreia do treinador. Neste caso, com 3 volantes no meio. Os reforços estão à disposição do treinador. Assim, a tendência é que o zagueiro Inácio e o meia Kevin Serna sejam relacionados. A dúvida fica por conta do lateral esquerdo Marcelo, que tem chances de voltar a estar à disposição. Escalação do Fluminense: Fábio,
Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa, o Marcelo, André, Martinelli, Nonato, Ganso, Arias e Cano. Quanto tempo faz que o Cano fez um gol, hein? Muito tempo. Ô, Cano, volta pro Vascão, Cano. O Fluminense tem muitos desfalques, hein? Guga, Alexander, Felipe Melo, esse aí é reforço, Terans, Lelê, Lima, Manuel, Calegari, Isaac. Tantos desfalques, não somente o Fluminense, vivemos uma epidemia de desfalques no futebol brasileiro. Pendurados, Arias, Martinelli, como é que ele dizia, como é que ele falava? Coisa linda, bom demais, menino! Oh, menino lindo! Thiago Santos, Felipe Melo, Marquinhos e Samuel Xavier. E o Palmeiras, do técnico João Martins, o verde, é o auxiliar, né? É o brabão também, né? O que aconteceu com o Abel Ferreira? Foi suspenso, bichinho. O Palmeiras terá o desfalque de 4 titulares para o confronto. Estevão e Piquerez já estavam ausentes no jogo passado por lesões. E agora Mike e Murilo juntam-se à lista. Em contrapartida, o Verdão terá os retornos de Lázaro e Richard Rios. O time terá algumas mudanças em relação à vitória contra o Cruzeiro no roubo, hein? Estão passando a mão. Escalação provável: Everton, tatuagem na cabeça, Marcos Rocha, Gomes, Vitor Reis e Vanderlan, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Desfalques do Palmeiras: Estevão, Mike, Murilo, Bruno Rodrigues, Piquerez e Mike. Lesionados: Abel Ferreira está suspenso. Ganhou folga, Abel Ferreira. Ou tu vai pro estádio, fica em casa, Abel Ferreira, vai dormir, vai. Pendurados: Rafael Veiga, Flaco Lopes, Estevão e Piquerez. A arbitragem é sempre um tema polêmico. Wilton Pereira Sampaio. FIFA de Goiás, árbitro assistente 1, Bruno Rafael Pires, Vitor Hugo Imazu dos Santos, quarto árbitro. Olha que legal, Rutiana Camila Medeiros da Silva, da Paraíba. Rutiana vai, ainda bem, Rutiana, que não vai ter o Abel ali à beira do gramado para ter que ouvir aqueles impropérios portugueses. Rutiana Camila, boa sorte para você. No VAR, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, VAR FIFA Minas Gerais. Esta situação, né? A situação desse jogo, Fluminense e Palmeiras. O Fluminense vem de vitória, vem de uma crescente. Acredito que pode surpreender o Palmeiras, mas o Palmeiras ainda é favorito na minha ótica, tá? Palmeiras é favorito, mas se o Fluminense conseguir colocar em campo o fator motivacional do Thiago Silva, do Arias, a torcida incentivando, pode sim vencer esse jogo, né? Mas do outro lado tem um time muito frio. O Palmeiras, acostumado com grandes jogos, com decisões, pode fazer valer sua força aí de bicampeão brasileiro. Então Fluminense e Palmeiras jogam daqui a pouquinho e você vem comigo nos comentários. Coloca aí pra você quem ganha hoje, o Fluminense ou o Palmeiras, com o Abel Ferreira fora. Será que é melhor pro Fluminense, né? Não ter a presença do chatão ali, o chatonildo do Abel Ferreira, grande profissional também, né? O Abel Ferreira, o português. Então tudo isso vai fazer parte desse grande confronto de hoje. Fluminense e Palmeiras, de um lado campeão da Libertadores e do outro campeão brasileiro, se enfrentando em situações totalmente opostas neste exato momento na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então aí, se você puder, se inscreve no canal. Vamos chegar a 21 mil inscritos ainda hoje. Vamos lá. Então um abraço, estamos juntos e vamos em frente. Fluminense e Palmeiras hoje no Maraca. Alô, meu povo! Alô, meus amigos! Estamos juntos mais uma vez nesta quarta-feira para falar de futebol, para falar de coisa boa. E vamos falar desse jogo sensacional que vai acontecer daqui a pouquinho, né? O palco é esse, que coisa linda, né? Ô Maracanã bonito e decente dos meus olhos. Fluminense e Palmeiras vivem situações opostas, distintas, divergentes, diferentes e antagônicas no Campeonato Brasileiro. O Fluminense, as duas equipes se enfrentam hoje às 21h30, horário de Brasília, no estádio Mário Filho, Maracanã. O Fluminense venceu o Cuiabá por 1-0 na Marra, mas venceu na Arena Pantanal e deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro. Com a reestreia de Thiago Silva, também ficou sem sofrer gols pelo primeiro jogo nesta edição da competição. Olha só que diferença faz a presença de um grande jogador, né? Thiago Silva e também o John Arias, o moleque lá que fez o gol também, daqui a pouco eu lembro o nome dele.
Mais de 45 mil ingressos foram vendidos para a partida desta quarta-feira e a expectativa é de um Maracanã lotado para ajudar na arrancada contra o rebaixamento. O Palmeiras, por sua vez, busca a segunda vitória consecutiva para seguir próximo da liderança do Brasileirão. Com 36 pontos, o Verdão pode fazer o seu melhor primeiro turno na história do torneio e ainda terminar a rodada na liderança. O Fluminense do técnico Mano Menezes. Durante as atividades no CT Carlos Castilho, Mano Menezes testou algumas formações. Uma delas foi parecida com a que enfrentou o Cuiabá na Arena Pantanal, com Marquinhos de titular. A outra foi mais parecida com a que enfrentou o Internacional no Maracanã, na estreia do treinador, neste caso com 3 volantes no meio. Os reforços estão à disposição do treinador. Assim, a tendência é que o zagueiro Inácio e o meia Kevin Serna sejam relacionados. A dúvida fica por conta do lateral esquerdo Marcelo, que tem chances de voltar a estar à disposição. Escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa, o Marcelo, André, Martinelli, Nonato, Ganso, Arias e Cano. Quanto tempo faz que o Cano fez um gol, hein? Muito tempo. Ô, Cano, volta pro Vascão, Cano. O Fluminense tem muitos desfalques, hein? Guga, Alexander, Felipe Melo, esse aí é reforço, Terans, Lelê, Lima, Manuel, Calegari, Isaac. Tantos desfalques, não somente o Fluminense, vivemos uma epidemia de desfalques no futebol brasileiro. Pendurados, Arias, Martinelli, como é que ele dizia, como é que ele falava? Coisa linda, bom demais, menino! Oh, menino lindo! Thiago Santos, Felipe Melo, Marquinhos e Samuel Xavier. E o Palmeiras, do técnico João Martins, o verde, é o auxiliar, né? É o brabão também, né? O que aconteceu com o Abel Ferreira? Foi suspenso, bichinho. O Palmeiras terá o desfalque de 4 titulares para o confronto. Estevão e Piquerez já estavam ausentes no jogo passado por lesões. E agora Mike e Murilo juntam-se à lista. Em contrapartida, o Verdão terá os retornos de Lázaro e Richard Rios. O time terá algumas mudanças em relação à vitória contra o Cruzeiro no roubo, hein? Estão passando a mão. Escalação provável: Everton, tatuagem na cabeça, Marcos Rocha, Gomes, Vitor Reis e Vanderlan, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Desfalques do Palmeiras: Estevão, Mike, Murilo, Bruno Rodrigues, Piquerez e Mike. Lesionados: Abel Ferreira está suspenso. Ganhou folga, Abel Ferreira. Ou tu vai pro estádio, fica em casa, Abel Ferreira, vai dormir, vai. Pendurados: Rafael Veiga, Flaco Lopes, Estevão e Piquerez. A arbitragem é sempre um tema polêmico. Wilton Pereira Sampaio. FIFA de Goiás: árbitro assistente 1, Bruno Rafael Pires, Vitor Hugo Imazu dos Santos. Quarto árbitro, olha que legal, Rutiana Camila Medeiros da Silva, da Paraíba. Rutiana vai, ainda bem, Rutiana, que não vai ter o Abel ali à beira do gramado para ter que ouvir aqueles impropérios portugueses. Rutiana Camila, boa sorte para você. No VAR, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, VAR FIFA Minas Gerais. Esta situação, né? A situação desse jogo, Fluminense e Palmeiras. O Fluminense vem de vitória, vem de uma crescente. Acredito que pode surpreender o Palmeiras, mas o Palmeiras ainda é favorito na minha ótica, tá? Palmeiras é favorito, mas se o Fluminense conseguir colocar em campo o fator motivacional do Thiago Silva, do Arias, a torcida incentivando, pode sim vencer esse jogo, né? Mas do outro lado tem um time muito frio. O Palmeiras, acostumado com grandes jogos, com decisões, pode fazer valer sua força aí de bicampeão brasileiro. Então Fluminense e Palmeiras jogam daqui a pouquinho e você vem comigo nos comentários. Coloca aí para você quem ganha hoje, o Fluminense ou o Palmeiras, com o Abel Ferreira fora. Será que é melhor pro Fluminense, né? Não ter a presença do chatão ali, o chatonildo do Abel Ferreira, grande profissional também, né? O Abel Ferreira, o português. Então tudo isso vai fazer parte desse grande confronto de hoje. Fluminense e Palmeiras, de um lado campeão da Libertadores e do outro campeão brasileiro, se enfrentando em situações totalmente opostas neste exato momento na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então aí, se você puder, se inscreve no canal. Vamos chegar a 21 mil inscritos ainda hoje. Vamos lá. Então um abraço, estamos juntos e vamos em frente. Fluminense e Palmeiras hoje no Maraca.